Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte. Esse podcast que tem a intenção, que nasceu, que foi criado para levar até as pessoas inspiração, para que as pessoas mudem o seu estilo de vida, para que as pessoas tenham uma melhor performance, para que as pessoas olhem, se interessem, se apossem de conhecimento sobre treino, sobre alimentação, sobre medicina, que são ferramentas que podem fazer com que a pessoa tenha uma vida acima da média. E o que é viver uma vida acima da média? Viver uma vida acima da média é viver uma vida longe de doenças, com mais disposição, com mais saúde, com mais performance em geral. Então hoje a gente tem um convidado muito especial, especialista nisso, um médico renomado aqui do Rio Grande do Sul, que vai falar justamente sobre isso. Sobre medicina integrativa, medicina funcional, nutrologia. Se você está aí, tem dúvida, daqui a pouco tu está acima do peso, daqui a pouco tu está sofrendo de um quadro de diabetes, está sofrendo de um quadro de hipertensão, enfim, se sente cansado, se sente sem energia, pode ter certeza que o episódio para hoje é para você. Então, logo depois da vinheta, eu já vou apresentar o nosso convidado. Solta a vinheta aí, estagiário, e vamos embora. Olá, estamos de volta e hoje a gente está aqui com o Dr. Tael Pires. É isso? É isso aí, obrigado, Sandro, obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Seja bem-vindo, Dr. Tael. Obrigado. A nossa audiência pediu muito para que tu viesse, para que tu fizesse parte dessa energia base forte aqui, justamente por causa disso, por causa do teu conhecimento, da tua capacidade sobre medicina do estilo de vida, sobre a gente acabou pesquisando bastante sobre ti, sobre essa tua vontade também de transformar a vida das pessoas, levar mais qualidade de vida. Eu acho que esse é o foco, né? Exato. Levar mais qualidade de vida, performance. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. E aí, para começar, a gente gostaria que tu se apresentasse. Por quê? Porque a gente acredita em conexões, né? Uhum. E é muito diferente eu falar com uma pessoa que eu não conheço ou a audiência está ouvindo e a audiência saber quem tu é, da onde tu veio e o que te inspirou a fazer o que tu faz hoje, que é trabalhar como médico, mas auxiliando as pessoas a ter uma vida acima da média. Uhum. Então, o que te levou a chegar até onde tu chegou hoje? Perfeito, Ulisses. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Uhum. Esse ano eu completo 10 anos de formado em medicina, mas eu costumo falar que a minha história ela veio muito antes, desde a minha adolescência e infância, porque eu sempre fui um adolescente gordinho, sobrepeso, quase beirando a obesidade. Até na faculdade eu bati 90 quilos, eu tenho 1,72 m, então não treinava, então era pura gordura mesmo, né? E eu vinha de um histórico de tratamentos com endócrino, nutricionista e tratamentos falhos, aqueles tratamentos tradicionais, padrão, né? Então, quando eu comecei a cursar medicina, nem pensava em ir para essa área, mas eu sempre tinha algo me despertava de que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, porque eu era paciente, então eu conseguia sentir essa falta, essa deficiência um pouco naquele tratamento um pouco diferente, uma abordagem diferente. E aí, conforme eu fui acabando a graduação, fui me especializando, eu fui aos pouquinhos indo para essa área, primeiro para me tratar e depois para poder tratar as outras pessoas também. Tanto que hoje eu fugi um pouquinho da medicina tradicional, tanto que eu já estou cursando nutrição, acabo esse ano, graças a Deus. Pô, que legal. Para poder trazer um pouco, conciliar a alimentação e toda a ciência médica por trás de medicamentos, suplementos, algo mais, uma base mais fisiológica em si. Pô, que legal, Theo. Quer dizer, então, que tu foi o teu próprio campo de testes, né? Exato. Passou de um grau de obesidade já, grau 1, de repente, ou até grau 2, de repente, pela tua altura e pelo teu peso. E tu conseguiu, cara, o que poucas pessoas conseguem, que é se livrar da obesidade, ter um percentual de gordura baixo, ter uma saúde melhor. Isso faz toda a diferença, né? Toda. Muito, né? E essa abordagem daí, de fato, é o que a gente sempre fala quando fala de obesidade, tratamento para emagrecer, é que essa abordagem deve ser multidisciplinar, né? Medicina, nutrição, educador físico, um trabalho de acompanhamento psicológico, porque a solução do problema não está em uma resposta, não tem uma resposta só, né? Exato. Tu acha que foi mais ou menos esse o processo aí que tu sentiu falta quando tu estava tentando emagrecer lá nessa época? Talvez sim, Sandro, talvez sim, porque e aí a gente ficava,
Se a gente for pegar 20 anos para trás, tratamento de sobrepeso, obesidade, era muito engessado. Era médico, o endócrino tradicional ou a nutricionista. Nem se falava em associar um educador físico, acompanhamento psicológico. Então, até hoje, eu acho que tem um certo tabu em querer tratar a obesidade com terapia também, né? Quem tem transtorno de compulsão alimentar. Ainda tem um certo preconceito, digamos assim. Acho que a galera acha que a obesidade é uma coisa simples de se tratar. Exato. É alguma coisa assim que não, é só parar de comer. É. Não, eu tô gordo porque eu sei, eu vou só parar de comer porque eu sei que eu tenho que tem essas comidas aí que eu como que não fazem bem e que eu só parar de comer que eu vou emagrecer, Exatamente. né? E tem essa ilusão. E tu, nessa tua trajetória aí, tu conseguiu assim entender por que as pessoas engordam? Essa resposta é complexa, hein? Mas aqui a gente não escava, não escava a poça, assim, aqui a gente quer buraco fundo. Já chegou com a pergunta do podcast, já, né? Olha, pergunta de milhões, né? É uma resposta complexa. Eu acho que, como eu falei, é multifatorial a causa aí, porque eu acho que a gente tem que primeiro dividir se o paciente ele tem um transtorno em si, como eu falei, transtorno de compulsão alimentar, que é algo mais físico. Geralmente o paciente vai precisar de uso de algum medicamento que haja mais sistema nervoso central, ou se é comportamental, e aí a abordagem deve ser terapêutico, com uma terapia, deve abordar, acessar coisas de infância, ou se simplesmente é uma desordem metabólica mesmo, e tem aí, daqui a pouco, uma resistência insulínica, leptínica por trás, e a gente tem que explorar um pouco mais através de exame, né? Eu tenho uma teoria, né? Tem uma teoria, até tu vai estar aqui, tu pode me ajudar a confirmar isso ou falar que eu tô totalmente errado, como o Sandro já falou algumas vezes, minha esposa em casa às vezes também fala. Mas eu tenho uma teoria, cara, que é uma briga injusta, assim. É que a gente vive a gente é quase espancado, né? Por uma carga de propaganda, de investimento em marketing, de alimentos, e inclusive no mercado, né? Tu entra os primeiros corredores, se tu for ver os primeiros corredores da alimentação, os primeiros corredores, e que está geralmente na altura média, são todos de carboidratos refinados, de comidas que são altamente calóricas e palatáveis, que é só pegar um pacotinho e abrir. Então, eu tenho essa teoria de que a gente é meio que espancado e conduzido para a obesidade. Se a pessoa não tem uma orientação ou não desperta, assim como eu também, eu já pesei 102 quilos e agora estou pesando 89. Pô, vitorioso então, também, daí eu tive que mudar muitos hábitos, eu estava consumindo muita bebida alcoólica, muito doce e tal. Daí eu comecei a ver, tá errado. Eu sempre gostei de exercício, sempre pratiquei vários esportes, mas o meu peso começou a aumentar. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E aí eu fui morrer, entre aspas, na alimentação, que era o meu espinho da carne. Eu comecei a refletir e raciocinar. Eu entrava no mercado, nem vou falar o nome do mercado aqui de Porto Alegre, mas qualquer mercado que tu entrar, é impressionante. Só tem um tipo de mercado em Porto Alegre. Cara, impressionante. Mas é impressionante. Não é uma crítica, mas é a realidade, assim. Os alimentos ficam no fundo. Tu tem que passar por tudo. Tem que passar pelos doces, tem que passar pelos salgadinhos, tem que passar... E aí depois tu caminha por todo o mercado e leva tempo para chegar lá. Aí tu vai encontrar uma alface, aí tu vai encontrar um legume, aí tu vai encontrar feijão e arroz, que é no último corredor também, do lado ali das... Eu comecei a ficar investigando, eu comecei a pensar, cara, a gente é induzido a comer o que é rápido. Total. A comer o que é palatável, a comer o que é cheio de glutamato monossódico. Mas isso é só um salgadinho. Não, mas tem muito conservante, corante, enfim, que são substâncias até que já são associadas a câncer, a Alzheimer, enfim, a inflamação no corpo, né? Então, eu tenho essa teoria. Só que eu não sei se eu estou certo ou não. Então... Não, eu compartilho essa teoria contigo também, Rodrigo. Tem toda a indústria por trás que nos empurra, né? Tanto que tem até a cor dos alimentos desses industrializados, né? São propositais. O McDonald's está aí como o exemplo do vermelho e do amarelo. São cores que chamam, aguçam, né, essa questão da fome, do paladar. Então, tem toda uma jogada que a gente nem imagina. Isso é até inconsciente, a gente vai lá e cai como isca, né? Porque o negócio da obesidade virou um business, né? Muito grande no mundo, né? Essa indústria de doença e indústria da cura
elas estão... Claro, não é querer levantar teoria de conspiração, Aham. mas existe todo um mercado que lucra muito com isso, né? certeza. É vantajoso e atende interesse de muita E gente. com certeza a indústria farmacêutica, isso eu converso muito com o Sandro, né? A Uhum. indústria farmacêutica também, ela acaba lucrando muito com Com isso, certeza. né? Tanto com a doença quanto com a saúde, ela está perambulando por esses dois nichos, né? Exatamente. Até teve um episódio aqui, doutor, que a gente tratou sobre epigenética. Aham. E aí foi um estudo que a gente apresentou aqui de gêmeos univitelinos, Uhum. mas que ao longo da vida se separaram, assim, cada um construiu sua família, e lá no Reino Unido eles pegaram e conseguiram mapear esses casos e, agora que eles têm 40 anos, como é que tá a vida deles, né? Uhum. Viveram até, sei lá, os 15, 16 juntos no mesmo lar, depois cada um seguiu o seu caminho. E aí eles pegaram justamente o que tinha mantido bons hábitos, aí tinha lá o pré-requisito das perguntas para saber se ele tinha mantido bons hábitos, e o outro tinha que obrigatoriamente ter mantido hábitos de vida não saudáveis, assim, com bastante bebida alcoólica, bastante comida. E aí são gêmeos, né? Genética, pô. E aí totalmente diferente, assim, quem manteve hábitos saudáveis chegou lá no fim da vida, nos 40, nos 50 anos, muito melhor do que o outro gêmeo que acabou não dando atenção para a alimentação, né? Então, qual que é o papel, doutor, da alimentação, né, nesse cenário de buscar uma saúde melhor, buscar uma vida melhor, uma performance acima da média, energia? Qual que é o cenário da alimentação? Eu sempre falo, Rodrigo, que a alimentação, hábitos externos, né? Alimentação e atividade física, que são os dois pilares mais fortes aí, eles correspondem a 80%, né? Claro que a gente não consegue fugir da nossa genética, mas a gente não deve ser refém dela, né? Se o avô morreu de doença cardíaca, o pai morreu de doença cardíaca, eu não estou fadado a morrer de doença cardíaca também. Eu posso mudar esse curso, né? Que legal. Claro, o meu elo mais fraco da saúde talvez seja a parte cardiovascular, Aham. mas cabe a mim daí promover mudanças no meu estilo de vida através de alimentação e atividade física, e aí a gente pode abrir esse leque para suplementação, uso de antioxidante, o equilíbrio hormonal ou não, dependendo da idade, da condição do paciente, adequação de sono, flora intestinal, para que as coisas andem bem e esse elo não vai estourar na parte cardiovascular, que seria o elo mais fraco, né? Então, a gente não deve ser refém da genética, né? Ótimo. E, doutor, assim, tem alguns suplementos, falando em suplemento, né? Tem alguns suplementos que aumentam a nossa performance, que nos dão mais energia, que nos dão mais disposição. Se fala muito hoje em vitamina D, né? Em zinco, em magnésio. Se fala muito em micronutrientes. Quais são os principais, assim, que tu vê no teu dia a dia, que tu consegue receitar, consegue acompanhar o paciente e ver que ele está tendo uma evolução, assim? Tipo, porque são muitos que se fala hoje, né? Se fala muito em vitamina D, fala em vitamina D3, eu já até tomei a vitamina D, era D3, mas quais são os que tu elenca, assim, como primordiais? Eu já ouvi tu falando sobre ômega 3 também, enfim. Também, ômega 3 é um dos meus preferidos. Eu tenho alguns preferidos, mas acho que antes vale a pena a gente ressaltar, tem muita coisa boa hoje em dia no mercado, de suplemento, de vitamina, de mineral, mas assim como também tem um apelo da indústria farmacêutica, também tem um apelo da indústria da suplementação, né? Então a gente, como eu falei, tem muita coisa boa, mas não é por isso que a gente vai usar tudo junto num determinado momento, né? Mas eu tenho alguns preferidos dessa classe de suplementação. Creatina número 1, sem sombra de dúvida. Creatina é um baita suplemento, funciona muito bem, e não só para a parte estética, ela tem inúmeros benefícios, a gente pode expandir isso aí para a parte função cognitiva, memória, atenção, concentração. Idoso que usa creatina se beneficia muito disso. A D3, como a gente... acredito que a gente tem espectadores aí de todo o Brasil, mas como a gente mora aqui em Porto Alegre agora no inverno, a síntese dessa vitamina D é muito precária, muito deficitária, então a suplementação com a D3 ela é muito importante. Lembrando, claro, sempre dosar, porque ela pode ter o risco de toxicidade, né, porque ela não é eliminada. Ômega 3, fantástico, para aquela pessoa que precisa dar um boost de sistema nervoso central, função cognitiva, usar o DHA só isolado, que ele é um dos ácidos graxos do ômega 3. Complexo B também
é super rico, principalmente pela absorção também, né? Vitamina B12, paciente vegetariano, vegano, vai precisar suplementar. Para as pessoas, assim, vou pegar no geral, assim, que devo estar ouvindo, assim, em relação à vitamina D e tudo mais, isso. A suplementação, ela funciona para todos? Ela funciona para determinados grupos de pessoas que têm deficiência ou tem alguma alteração que tu identifique que elas necessitem ou não? Posso qualquer tipo de pessoa, em qualquer idade, iniciar uma suplementação independente de qualquer coisa? Não, eu gosto sempre de individualizar. Sempre que eu vou iniciar uma suplementação, mas é uma conduta minha, né? É bem particular. Eu sempre solicito para o paciente um painel vitamínico e mineral completinho, para a gente ver os níveis do paciente, né? Se o paciente já está com nível de vitamina D por volta de 40, 50, eu procuro trazer um pouquinho níveis mais otimizados, lá para 60, principalmente paciente jovem. Aí não vejo muita necessidade daqui a pouco de repor, né? Mas o que a gente não vê aqui no Sul, né? Que no Sul, geralmente, vou dosar a vitamina D no paciente, está lá em 15, 20. Pô. Baixo daí. E a deficiência da vitamina D, o que ela causa no corpo? Assim, o que ela causa no nosso organismo se a pessoa não está... Ela principalmente maneja o metabolismo ósseo, que é isso que a medicina clássica orienta a suplementação da vitamina D, mas hoje em dia tem vários estudos comprovando o papel da imunomodulação da vitamina D, tanto que ela nem é vitamina mais, ela passou a ser hormônio, né? Ela tem receptor em todo o corpo, né, da vitamina D. Então, o principal papel dela, e pelo qual eu deixo ela por volta de 60, mais ou menos, que é meu valor de referência, é pelo fato da imunomodulação. Né? E principalmente agora no inverno também, onde aqui no sul a gente tem doença respiratória, esse resfriado simples. Não que vá combater 100%, mas daqui a pouco se tu vai contrair um vírus desse simples de resfriado, daqui a pouco a resposta de quadro clínico acaba sendo mais branda também. Que interessante essa informação, hein, doutor? Porque, então, quer dizer que quem sofre com imunidade baixa, quem pega qualquer... A vitamina D tem que modular. Mas é qualquer vitamina D? A gente pode manipular em qualquer laboratório, assim? Ou tem alguma coisa específica, assim, em relação a isso? O primeiro cuidado que a gente tem que ter, como ela é uma vitamina lipossolúvel, já entra nessa peneira, e é por isso que eu olho com uma certa cautela para os multivitamínicos, porque ali tu junta vitamina lipo e hidrossolúvel, então alguma delas tu não vai absorver bem, porque se tu for ingerir esse multivitamínico com refeição, tu vai ter uma prioridade para a vitamina lipossolúvel, para absorção. Se tu for ingerir longe de refeição, tu vai priorizar as hidrossolúveis. Então, esse é o principal ponto. A primeira fase sempre é a absorção. Tu vai absorver bem essa vitamina D3, de preferência, mandar manipular em cápsula oleosa, gotas. Ali na clínica eu faço via injetável, intramuscular, que ela tem uma absorção bem melhor. Basicamente esses cuidados. E o paciente também, aí tem que cuidar algum público especial, paciente idoso, nefropata, tem que ter um certo cuidado, quem tem pedra nos rins também. Daqui a pouco o cara escuta aí essa informação, aí vai lá na farmácia, compra o complexo de A a Z, né, Exato. que é caro, e começa achando que e tá caro e vai estar jogando dinheiro fora, tá? Tá fazendo um negócio bom. Isso aqui, ó, ele falou D, ó, aqui tem Z, esse aqui é ótimo, então vou tomar esse todos os dias, né? Essas coisas não são para todo mundo, né? A gente passa orientações sempre, mas tem que ser de uma maneira muito individualizada. Não é porque para a Maria deu certo que eu vou fazer também, né? Então tem que individualizar sempre, ver a necessidade de cada um. Tael, e esses suplementos todos, né? Essas vitaminas todas, esses minerais, né? Tu pode até discorrer sobre outros que tu quiser, ou o ômega 3, mas eles são encontrados na alimentação? Ou não? Tem coisas que só vai encontrar na suplementação. Assim, se tu pudesse clarear um pouquinho para a nossa audiência, quais alimentos que são bons que encontra isso? Porque a nossa audiência vem de um estado de calamidade pública, digamos assim, né? Muita comida processada, muito carboidrato refinado, obesidade. Geralmente, quem nos ouve está tentando mudar de estilo de vida. E a gente fala muito na comida de verdade, né? Que talvez é uma das bases fortes que a gente estabeleceu aqui junto com o exercício e com o sono. São essas 3 as bases fortes. E como que a gente pode mudar um pouquinho esse quadro através da alimentação, aquela alimentação mais natural? Eu acho que a gente, como sociedade ocidental, a gente foi se perdendo um pouquinho, até por uma influência muito dessa dieta ocidental americana, né? Do industrializado, do fast food, do abrir o pacotinho, abrir a lata, e a gente foi se perdendo da nossa origem em si, que é de
cozinhar, pegar o alimento lá in natura em si. Até porque a gente tem que também trazer para a realidade, nem sempre é de fácil acesso. Tem um legume, um vegetal, uma verdura, porque são alimentos muito perecíveis. Daqui a pouco tu compra hoje, para quem mora sozinho, se torna meio inviável. Então, é o que eu aprendi muito na nutrição, estou tentando passar isso para meus pacientes, a gente tem que adequar a realidade de cada um, né? Não adianta também a gente pintar um cenário que não é viável no dia a dia, né? Mas sempre a gente tem que priorizar a alimentação natural e mesmo mantendo uma alimentação natural, se eu consumir tubérculos, se eu consumir legumes e vegetais, de preferência orgânicos, ainda não é garantia de que eu vou ter uma absorção satisfatória a nível de micronutriente, né? Então, mesmo fazendo o correto, eu ainda posso estar pecando numa absorção em virtude de digestão, desbiose, alteração de flora, uma série de fatores. Então, tem que fazer o máximo que a gente puder, regular, e mesmo assim a gente está consciente que talvez a gente não vá conseguir ter o melhor resultado possível. Então, imagina quem não fizer, né? Sim. O ômega 3 é um grande exemplo, né? De situação que se fala bastante, né, em relação à proteção cardíaca e a suplementação. E para nós aqui, até a gente conseguir um ômega 3 de qualidade, com alimentação já é difícil, né? O salmão, mas tipo, não é qualquer salmão. O cara compra no mercado um salmão que é produzido naqueles aquários, né? Que tipo, com outro tipo de ração. Então, a gente fica meio nessa dúvida, né? Onde que a gente consegue extrair esse tipo de suplemento, assim? Qual que é o melhor? E qual que seria a quantidade ideal, assim? Tem que comer 1 quilo de salmão por semana? Como é que é isso? A questão do ômega 3 ela é bem delicada porque ela é um dos poucos suplementos que eu incentivo o paciente, independente do consumo, em virtude disso aí, exatamente não saber a procedência. Mas eu como salmão todo dia. Mas qual é a procedência, sabe? E assim, e será que comer o salmão todo dia é saudável? Porque daí a gente cai nessa outra... A gente cai em outra seara daí, né? Exato. Questão de metal pesado, mercúrio, contaminação. Então, eu acho que... E cai a questão do equilíbrio, né? O equilíbrio é a base de tudo. Mas voltando à questão do ômega 3 para a gente não desviar muito, a gente tem que ter um cuidado muito especial com a suplementação do ômega 3, porque ela é um óleo, eu até falei esses dias na rede social, se não for para investir num bom ômega 3, é preferível não tomar. Porque ele é um óleo, daqui a pouco se está numa embalagem que não é fotoprotetora, uma embalagem transparente, deu ruim aí já. Já deu ruim. Possivelmente ele tá oxidado ali, né? Na arrancada já deu ruim. Exato. Então tem uma série de fatores para observar. Questão do rótulo é a primeira, nível de DHA e de EPA, que são os dois ácidos graxos. Daqui a pouco, para alcançar a quantidade ideal, tu vai ter que tomar 5 cápsulas por dia. Putz, daí fica meio inviável, daqui a pouco fica inviável até financeiramente, né? Porque o ômega 3 não é uma suplementação muito barata. Então, a gente tem que ponderar esses cuidados aí. A gente até encontra na Panvel ou nas farmácias mais baratinho, né? Mas também aí tem que ter essa investigação, né? Para saber se realmente não vai ser... O grande benefício das vitaminas é a gente conseguir aproveitar elas, né? Que nem você falou, né? A absorção, né? Então, não adianta eu consumir qualquer tipo de produto que diga lá que tenha enriquecido com vitamina C. Agora, o que mais a gente vê é que aqui no Sul a gente tem, para quem não é do Sul, a parte do frio, inverno, doença respiratória, a gente vê consumo enorme, assim, de vitamina C, né? Vai lá na farmácia e compra suplemento, aí compra um monte de laranja, acho que vai chupar um monte de laranja, vai ter tá protegido da gripe porque eu comi um monte de laranja. Na verdade, isso é uma baita ilusão. Exatamente, é baita ilusão. Não vai conseguir absorver. E vamos agora dar o exemplo também de que a suplementação, de que as pessoas não devem fazer autossuplementação, assim como automedicação. Vou dar o exemplo da vitamina C que o Sandro falou. Daqui a pouco, aquele homem que tem uma ferritina alta, que tem já um ferro no limite superior, e homem ferritina alta, a gente sabe que é comum. Sempre tem alguém na família, tio, pai tem ferritina alta. Daqui a pouco, se for aumentar o consumo de vitamina C, tem que lembrar que a vitamina C capta mais ferro, né? Vai absorver mais ferro. Daqui a pouco vai piorar um pouquinho essa ferritina. Então, tem que ter cuidado, né? Porque é suplemento, que é natural, que eu vou usar, né, a revelia, assim. As pessoas meio que subestimam, né, a questão da hipervitaminose, né? Às vezes se intoxicam com suplementos que nem sabem que podem intoxicar, acham, isso aqui é natural, é da planta, isso nem é da planta, o negócio sintetizado no laboratório, ali, que ela nem sabe de onde veio, e aí se intoxica, né, e às vezes a gente vê complicações desses processos aí. Eu até, na minha prática, eu devo ter pego uns 2, 3 casos de intoxicação mesmo, de pessoas que foram fazer uso de suplementação de vitamina,
vitamina D principalmente, e tiveram complicações, hipercalcemia e outras coisas assim, Exato. mais graves que realmente complicaram a vida das pessoas. E a pessoa achando que aquilo ali não ia causar nenhum dano para ela. E acontece, né? Acontece sim. É o descuido, né? Tu não tá sendo supervisionado, né? Tu chega numa farmácia, alguém te oferece, e aí lá, não sei, tu fez uma dosagem da vitamina e tava baixa em algum momento da tua vida. Aí tu fica na tua cabeça, eu vou ter que fazer. Inverno é bom fazer, porque não pega sol. Vê ali na reportagem da TV, escuta um podcast. Eu vou ter que fazer. Chega lá, me dá uma vitamina D. O cara oferece lá, sei lá, uma cápsula de 7.000 unidades de vitamina D, a pessoa sai feliz da vida. Ele paga um pouquinho, né? E para ver, Sandro, tu falou uma coisa que acho que vale a pena a gente comentar, como a questão dessa suplementação de vitaminas é muito delicado até para quem cuida, porque eu costumo falar, eu falei para você, costumo fazer um painel, eu doso todas as vitaminas no sangue. Mas, por exemplo, se a gente vai dosar a vitamina C, vai no laboratório, eu quero dosar minha vitamina C. A vitamina C, ela oxida facilmente fora da circulação sanguínea, né? Então, daqui a pouco, se o técnico de enfermagem ele coletou errado, daqui a pouco não fez uma fotoproteção, e já cansei de ver exame de vitamina C, 0. Não é bem zero, né? Teve viés do laboratório, viés de coleta. Então, aí, quem não está muito familiarizado com isso, pensa, 0, vamos suplementar, jogar aí 2 gramas de vitamina C, 3. Então, mesmo quem faz tudo direitinho, às vezes pode correr risco de estar fazendo errado. Então, exato, né? Isso aí tu falou, acho que é importantíssimo, né? A gente tem muitos exames que variam conforme a coleta, né? E às vezes até hormonais, né? TSH e coisa e tal. Às vezes tu dosa, não, mas tá baixo. Não, mas peraí, vamos ver como é que foi coletado, em que momento. Ou às vezes a pessoa tá com TSH aumentado, acho que tá com o hipotireoidismo, não, tava resfriado, né? Aumentou por uma questão. Então, isso é muito comum, assim, as pessoas fixarem no valor que tá lá no documento lá do laboratório, achando que elas estão doentes, quando na verdade elas coletaram de uma forma errada, no momento errado, e tem que repetir isso aí, né? Muito bem. A gente acredita muito, né, nesse tripé do base forte, que é, em primeiro lugar, o sono. E aí, eu gostaria de te perguntar algumas coisas sobre isso também. O sono é preditor de performance, ele é preditor de obesidade, o déficit dele também. Né? Tu consegue observar, assim, no teu dia a dia, doutor, as pessoas que dormem um pouquinho melhor, as pessoas que se alimentam bem, e vamos deixar a alimentação um pouquinho fora agora, o sono e o exercício. Tu consegue observar um ganho superior nessas pessoas que focam no sono e focam no exercício? Tu consegue comparar isso no teu dia a dia, de quem segue protocolo, de quem não segue, de quem se esforça um pouquinho para fazer uma atividade física, para tentar melhorar a qualidade do seu sono? Com certeza. E aí a gente percebe, Rodrigo, que aquele perfil de paciente que tem um cuidado para sono, mesmo que não consiga manter uma noite de sono reparador, porque às vezes não depende da gente só, por mais que a gente faça um cenário todo para isso, uma higiene do sono, deite cedo, nem sempre a gente vai conseguir ter um sono reparador, né? Mas quem cuida dessa questão do sono, faz atividade física, já é um perfil de paciente que tu já nota que é diferenciado, porque ele tá antenado por esses 2 fatores, né? E aquele perfil irregular, que tá meio desleixado, não cuida da saúde, putz, ele negligencia total o sono. O sono é a última coisa que ele vai se preocupar em cuidar, né? Exato. E também porque a rotina hoje em dia, essa correria que todo mundo vive, vai sobrar pro sono, obviamente, né? Sono. Eu vou descontar as horas de sono, porque eu vou dormir mais tarde, tem questão de família, tem questão de cachorro, e, enfim, trabalhar até tarde, mas isso, respondendo a tua pergunta, que eu fiz um rodeio e não respondi. Não, mas ótimo, perfeito. É muito diferente a evolução, o resultado do paciente, tanto estético quanto funcional mesmo. A gente vê isso aí, mensura em exame laboratorial, questão de marcador inflamatório, por exemplo, questão hormonal, do paciente que procura manter uma noite de sono mais regular, com horário para deitar, horário para acordar, evitando fatores externos como celular antes de dormir, essa luz branca que vai lá na pineal, mexe na produção da melatonina, vai alterar teu cortisol matutino, altera a GH de noite. Quando tu mexe com a questão hormonal, assim, é um efeito dominó. Vai indo e... Mas então existe um contexto que a gente pode criar ali na nossa casa para que a gente durma melhor também, né? Tem que criar um ambiente. Tem que criar um ambiente, né? E aí tem que criar o ambiente mesmo, né? Não adianta a gente, só deitar a cabeça no travesseiro, porque daqui a pouco,
Toma um remédio. Essa do remédio Nossa, esse aqui, ó, pra dormir. Isso é uma armadilha que... Pois eu é, falo aqui, eu né? também, A questão eu penso sobre da isso medicalização pro sono, eu digo assim, é um caminho sem volta. Porque É um caminho sem volta. tu começa naquele estímulo ali, não, é uma vez só, tá? Fez uma vez. Aí aconteceu alguma coisa, tu dormiu mal, ou segunda vez. Quando tu tá vendo, já é a semana toda que tu tá usando. Exato. Tu não consegue mais parar de usar, e aí aquilo só vai aumentando. Aí daqui a pouco a medicação já não tá sendo boa para te dormir. Sim. Né? E é um sono horrível, né? Os caras que não é reparador, né? que tomam essas medicações para dormir, aí elas estão acabadas. Elas acham que dormir é simplesmente aquela coisa psicológica. Aí eu dormi, pronto. Apaguei, não vi nada, acordei no outro dia. Mas o teu corpo tá esgualepado. Exatamente. Se for ver ali a tua qualidade do sono, ele é péssimo. Né? Exatamente. E aí altera tudo isso, né? A pessoa que quer emagrecer já começa errado tomando remédio para dormir. Exatamente. Eu tinha gente que tomava álcool, né? Não, tomar uma cervejinha pra... Essa é clássica pra também, né? Vou tomar uma pra dormir bem. Um vinhozinho pra dormir bem. Um vinhozinho pra dormir bem. Aí o cara já começa errado. Cara, esse foi o meu terror. Isso daí foi o meu terror. Foi o fio condutor da minha mudança. Porque eu consigo monitorar muito o sono através do Garmin. Ele dá todos os fatores, as fases do sono ali. E aí eu comecei, não, eu vou levar a sério. Vou criar esse ambiente. Vou largar o celular um pouquinho antes. Vou tentar diminuir em casa, principalmente as luzes e tal. E aí meu sono REM começou a melhorar um pouco. Só que o meu sono REM, eu não sei de vocês, não sei se vocês monitoram, tá? O meu sono REM eu percebi que ele depende muito, ele é intimamente ligado ao tempo de sono. Como eu estava te falando, eu 6 da manhã já estou atendendo meus alunos, né? Então eu acordo às 5. Se eu fui dormir à meia-noite, em 5 horas não tem como, eu fico com 0 ou 10 minutos de REM. E o recomendável é pelo menos 1h30, né, de REM. Que começa a ser reparador. Eu conheço gente que tem 2 horas por noite de REM. Pô. E aí eu comecei a treinar, eu vi que, então eu não posso dormir 5 horas, eu tenho que dormir 6. Aí eu comecei a dormir 6, comecei a deitar às 11 para acordar às 5. Aí começou a melhorar, o REM começou a aparecer no gráfico. Eu falei, vou mais fundo, vou deitar às 10. Aí eu comecei a dormir 7 horas. Aí o REM começou a figurar ali já na qualidade, hora, 50 minutos. Só que eu não consigo dormir 8 horas. Não sei se é por hábito ou não. Só que quando eu durmo 8 horas, o meu REM dá 2 horas, dá 1h45. E no outro dia eu fico como um canhão de disposição, assim. Eu fico, meu dia seguinte é muito maior. É outro rendimento, né? E aí eu comecei a fazer isso. Vou tomar uma long neck hoje, vou dormir mais cedo, tá, mas quero relaxar. Aí eu, mas vou dormir 8 horas. Mas aí eu tomava long neck. Olha o erro aí. Sumia o REM no gráfico aqui do relógio. Não tem REM. O que é isso? Dormi 8 horas. Será que eu tô com problema? Daí regularizava. Daí eu comecei a perceber que na sexta-feira que eu bebia minha long neck ou no sábado, não existia REM. E aí veio o Dr. Vitor Blasio aqui e falou, cara, tu tava totalmente errado, porque eu tava acabando com o teu sono REM. E aí, cara, despertou. Exato. Não, o Sandro sabe, eu não consegui parar de beber. Eu ainda bebo no final de semana, um pouquinho e tal. Diminui muito as quantidades, mas toda vez que eu bebo, cara, é impressionante como detona o meu sono. Eu fico triste, porque eu gosto de cerveja. Tá cervejeiro? Eu gosto. Mas não tem como, cara, não tem como. Eu já tô tentando mudar drasticamente isso daí. Mas é que eu pelo menos assim, eu tenho pra mim, assim, né, na questão de beber e dormir, né? Se eu tenho rotina no outro dia, eu evito, né? Porque quebra muito, assim, é um sono muito diferente e é um outro dia diferente quando tu bebe, assim, de noite. Tem um churrasco, o pessoal, vai ter bebida envolvida. Tenta reduzir o máximo, assim, né? Agora, não vou acordar no outro dia, não tem rotina e tal, folga e tudo mais. Aí até maneira um pouco, então eu sei que o sono vai ser horrível, né? Mas aí tu consegue dar uma compensada, recuperando, né? Mas não é o ideal, né? E até para treino, né? Para quem treina, rendimento para treino e performance cai pela metade, né? Bebeu hoje, amanhã o teu rendimento vai estar... A pessoa não consegue estar se arrastando. A gente fala, a minha base assim, é com um esporte de alto rendimento, principalmente voltado ao futebol. E o atleta que bebe, ele não precisa falar. A gente olha, vê ele correndo, até na questão da coordenação motora, assim, ou da amplitude de passada, ou da intensidade do deslocamento, da intensidade de atacar uma jogada, ou enfim... Muda totalmente. Daí a gente fala, tomou todas. Não precisa nem falar, a gente já sabe. Porque cai lá pela metade, né? Para emagrecer, Tael, como é que é esse efeito que o álcool causa no nosso organismo aí em relação isso é interessante. a perder peso? Essa parte. Eu não costumo adotar
afirmativas assim muito radicais, principalmente no que tem a questão do emagrecimento. A gente tem que ponderar, né? E como eu falo, sempre adaptar a realidade do paciente. Não adianta, às vezes tem paciente que aparece para mim, estou falando com ele, conheço ele há 15 minutos, eu falo, ó, corta o álcool. Bah, ele não vai aderir, né? Ele vai não embora. Volta mais. Não volta mais. Além de eu perder o cliente, ele vai falar mal de mim ainda, né? Parar de perder. Então, é claro que o cenário ideal, baseado em tudo isso que a gente está comentando, né? Realmente o álcool, ele é carboidrato simples, ele vai gerar aumento da glicose rapidamente, gera pico de insulina, é inflamatório pela questão do álcool, que é tóxico para o corpo, ele vai ser catabólico para o tecido muscular, então só tem prejuízo, não tem nenhum benefício, né? Nenhum benefício. É verdade. E fora que algumas bebidas ainda são muito mais calóricas do que as outras, né? Sim. Então, de fato, se o objetivo... Eu ia falar se o objetivo é emagrecimento, mas se o objetivo é emagrecimento, é hipertrofia muscular, é longevidade, tu quer viver melhor, quer melhorar teu exame de sangue, não dá para beber. Mas, claro, tem que adequar a realidade, né? O álcool, ele é socialmente aceito, tá em reuniões aí de comemoração, enfim, tem toda uma questão social aí que a gente tem que levar em consideração, mas é o que eu sempre digo, escolher aquela bebida que a gente não gosta tanto para não beber tanto. Sim. Eu amo espumante. O espumante não tem índice glicêmico tão alto, não é tão inflamatório, mas se tu vai beber 2 garrafas, eu prefiro que tu beba chopp, né? Uma dose de uísque, que vai ser uma só, do que tu beber 3 garrafas de espumante. Então, a gente tem que individualizar, sempre escolher aquela bebida onde eu não tenho tanta palatabilidade, eu não vou exagerar na quantidade. Vê que hoje tem um apelo agora das bebidas sem álcool, né? Inclusive até na própria embalagem eles já colocam baixas calorias, tipo, é um negócio assim meio que já tá forçando a pessoa, não tem álcool, ainda não vai engordar tanto. É real isso? É bebida sem álcool, ela é melhor assim do que uma bebida com álcool em relação a gente entra daí na questão do apelo da indústria, né? Hoje em dia tu entra no mercado, tu vê cerveja sem glúten, com baixo teor de carboidrato. Isso. E se for falar disso há 15 anos atrás, pô, que firula é essa aí, né? Exato. E, no entanto, a indústria faz isso para te... compra essa aqui porque é saudável, né? No entanto, pô, saudável é água, né? Saudável é água, claro. Ou o suco da fruta, meio in natura. Porque daí a gente fica naquela balança, né? Tem uma cerveja sem álcool, que é baixo carboidrato, não sei o que, a caloria baixa. Tem o refri zero ali, que é zero, já diz grande, assim, zero calorias. Cara, isso eu tenho uma dúvida. Refri zero calorias, mas como ele tem o mesmo gosto praticamente, o sabor, a textura, tudo igual. Será que não tem nenhuma caloria nesse negócio? Será que não estão... Cara, polêmico, mas não tem, não. Não tem. Aquele açúcar não tem. É porque uma indústria opera milagres. Eu sempre fico desconfiado, cara, porque o sabor é o mesmo, tu vai ver nos ingredientes, tem lá... É tudo manipulado, né? É zero, é um líquido sem calorias, mas tipo, é puro conservante, esse negócio assim. Então, assim. Mas eu quero saber quem que averigua se esse negócio tá certo. É isso que eu quero saber. O pessoal faz, calorimetria, não tá rolando? A gente tem os laboratórios que fazem. A gente gravou um episódio que um artigo do JAMA, né, que é um jornal super conceituado, né? Eles publicaram um artigo investigativo. Não sei, daí tem toda a metodologia e tal, e os caras afirmaram que na hora de decidir políticas públicas sobre alimentação, todas as 3 principais indústrias, que é Coca-Cola, Nestlé, enfim, as 3 principais indústrias alimentícias estavam metidas naquela reunião, onde sentava para decidir qual ia ser os parâmetros para alimentação, a quantidade de carboidrato, a quantidade de açúcar. Então, ou seja, olha só a tentação, né? Os caras estão ali nas cabeças que vão decidir o que é bom ou não é, né? No meio do meio científico junto ali presente, mas os CEOs de todas as grandes companhias, eles ajudam no momento da decisão de assinar lá o que é bom ou não é, a elaborar esse negócio. Mas tu vê que então, tem uma... Cara, eu já desconfio muito disso daí. Tem uma agenda mundial aí nessa questão aí, porque os Estados Unidos é o campeão mundial da obesidade também, né? Mais de 60% da população está ficando obesa e a perspectiva daqui 10 anos é só piorar. Exato. E aí eles têm uma agenda, eu não sei, eu acho que o departamento lá que cuida dessa parte aí, que é o seguinte, né? Eles vão proibir a Coca-Cola de vender Coca-Cola, mas eles vão, toda vez que a Coca-Cola fazer uma propaganda, eles vão dizer assim, pratique atividade física. Coma frutas, coma mais saudável. O McDonald's faz isso, né? O McDonald's tinha o que? Era Coca-Cola, batata frita e hambúrguer. Agora eles têm salada, uma maçãzinha. Põe um negocinho ali no sorvete. Então, tem essa agenda de tentar tornar a alimentação mais saudável mesmo assim, de certa forma, por conta disso, né? Porque mesmo assim, não é uma alimentação saudável. Eles estão tentando... mas isso...
trazer a ideia de coisa saudável para uma coisa que é altamente consumida, altamente calórica. Eles vão ter que se adequar, porque hoje em dia o acesso à informação está muito grande, né? Antigamente até tudo bem, não tinha esse acesso à informação à rede social, a notícias. Só que hoje em dia a informação está chegando mais nas pessoas. Que bom, né? Graças a Deus. Então as pessoas têm mais conscientização. Acho que até por isso que essas indústrias aí estão fazendo uma pressão. Só que aí, claro, tem a questão também de que elas dominam muita coisa. Eu me lembro um ano que eu fui no Congresso de Nutrologia em São Paulo, e patrocinador era Ajinomoto, do Sazon, né? Dos temperos prontos, e Coca-Cola, cara. Sério? Não, sério, doutor. Sacanagem. É sacanagem, né? É sacanagem isso daí, né? Sacanagem, cara. Eles estão ali botando na cabeça que, de certa forma, é saudável, de certa forma, eles têm uma preocupação com a saúde das pessoas, né? Eles têm que linkar o nome à saúde, né? É mais ou menos assim na indústria tabagista, né? Também muito artigo que fala assim, eles não param de produzir cigarro, mas eles começam a plantar árvore. Entendeu? Sim. Eu tô fazendo bem pro mundo. Daí eles botam a propaganda deles, pô, a nossa indústria aqui tá plantando tantas árvores, ajudando a salvar o planeta, gerando... Mas eles não diminuem a quantidade de nicotina lá, eles não diminuem aquilo que já é comprovadamente, né? Que é a raiz do problema, a raiz do problema. A indústria do açúcar, a mesma coisa, né? A gente planta muita árvore, a gente incentiva que vocês façam muita atividade física, mas a quantidade de açúcar dentro do produto, a quantidade de açúcar na embalagem, ela continua milenar, ela não é alterada. Pô, falando em atividade física, né? Agora pegando o gancho ali que tu comentaste com a gente sobre essa tua transição da infância para a faculdade, que tu era uma pessoa obesa, que se tornou uma pessoa atleta hoje. Como é que foi isso para ti, assim? Não sei se tu já era sedentário, tu tinha alguma ideia de atividade física, ou isso aí despertou em ti de uma hora para, não, eu vou começar a academia hoje e nunca mais vou parar? Sandro, eu sempre fui incentivado a fazer atividade física, mas nunca... Eu sempre falo essa história que eu fiquei 5 anos fazendo futsal na minha infância. Legal. Sou um perna de pau, assim, ó. É mesmo? Pô, mas 5 anos treinando, tu já chegou no nível, já. Dei uma melhorada, mas continuo ruim. Continuo ruim. Então, eu fui migrando, fui do futsal para natação em virtude disso aí. Eu tinha que me movimentar, mas eu nunca gostei do esporte, é mais esporte coletivo. Tá. Aí, depois, da faculdade para cá, eu comecei daí a ir para a parte da musculação, que era individual, ir para um tênis, que é individual. Nunca gostei de esporte coletivo, uma característica que eu tentei já várias vezes, não deu certo. Então, eu vim também dessas tentativas frustradas também, porque imagina, ficar 5 anos fazendo futsal, um esporte que não curte muito, né, que é ruim ainda, né? Aí começa aquela coisa no meio do bullying também, do último a ser escolhido. Começa a questão do bullying. Ele sobrou, tá, vem pro meu time, vai no gol. Exato. Né? E tem a questão do ser gordinho e tirar a camisa, um time sem camisa, um time com camisa. Então, é muita coisa que está em jogo para quem é sobrepeso e obeso, né? E aí, por isso que a gente tem que ter essa empatia de entender, e foi o que o Sandro falou no início do podcast, que é muito mais profunda a causa. Não é só assim, ó, para de comer que está resolvido o problema, né? Claro. Não é só isso, tem toda essa questão, mas a atividade física, e eu quero, na verdade, com essa minha experiência, encorajar as pessoas que não gostam de atividade física, que tem que fazer, e que procurem alguma atividade que seja mais prazerosa, né? Vai ter, sempre tem. Tem N atividades esportivas aí que a gente pode fazer, coletiva, individual. É questão de achar, sabe? Uma dança, uma natação, um yoga, uma atividade até em casa, sozinho, tem aplicativo hoje em dia, enfim. Então, mas tem que fazer, não dá para ficar parado, né? Opções tem, né? Opções tem. Mas para ti foi uma coisa automática ou foi uma coisa que tu teve que construir? Não, eu tive que construir. Tive que construir. Não foi uma vontade, assim. Não foi. Eu acho que o Gabriel Melim falou assim, que ele se sentia gordo e ele viu na musculação uma maneira dele mudar a realidade dele, assim. Não foi mais ou menos contigo isso? Não, e aí eu acho que varia de pessoa para pessoa, sabe? Não tem fórmula mágica, porque eu fui fazer musculação, me achei na musculação, mas eu fui gostar mesmo de musculação há pouco tempo, dá para contar. Porque eu fui gostar de musculação quando eu comecei a ver resultado na musculação, né? Porque quem não vê resultado na musculação, não gosta. E a maioria das pessoas. Treina. Não tô notando resultado, não tô crescendo. Vou parar. 2 semanas depois, né? Tem isso também, né? Cadê? Pô, tá aqui. A musculação é uma construção de anos, de uma vida, né? Mas aí entra na questão também de que a hipertrofia muscular, ela não depende só da alimentação e do estímulo físico. Ela vai depender dos pilares do sono,
Claro. Uma boa adequação hormonal e produção hormonal. A própria produção hormonal também, se é mulher que está na menopausa, se é homem que está na andropausa, ou se é um perfil de homem obeso que vai estar com uma testosterona mais baixa, e suplementação talvez, às vezes é necessário, às vezes não. Tem muita coisa em jogo, né? A musculação, só que ela se torna altamente motivacional, não sei se é essa palavra certa, mas porque ela começa a ter resultado estético. Se a pessoa persevera... Com certeza. Pode ser rápido, tem pessoas que têm uma genética diferente para musculação, aquele biotipo mesomorfo. Eu tenho vários alunos, eu tenho alunos que treinam há 10 anos, mas é um ectomorfo clássico. Eu sou um ectomorfo clássico. Para mim, influencia. Até depois a gente pode chamar de novo o Gabriel Melim, o Jauan aqui para falar sobre os biotipos. Mas eu tenho um ectomorfo que treina há 10 anos e ganhou, sei lá, 1 kg de massa magra, assim, sabe? 2 kg de massa magra, sei lá, 5 kg de massa magra. Eu tenho um mesomorfo que treinou 1 ano e o cara ganhou muito mais, o dobro. O meu perfil mais difícil de paciente é o ecto. Pois é. Pra ganhar. Sou eu. Nossa, trabalho assim, ó, migalhinha, fazendo tudo correto ainda, né? E tem que comer, né? E tem que comer. Tem que comer. Pô, e aí a gente entra nesse dilema de comer limpo ou dar uma carbada, e daí tu fica naquela coisa, vai crescer, vai hipertrofiar, vai gerar estímulo de insulina, mas do outro lado tá inflamando, tá retendo líquido. Então, cara, eu sou muito a favor da comida limpa, né? Sou muito a favor. Eu acho que daí a pessoa vai estar sempre saciada, para mim, pelo menos. Eu já tentei, e eu não tive resultado, eu precisava... Meu apelido era salsicha, né? Mas porque eu era bem magrão, na quinta série eu já tinha quase 1,90. Então, eu era bem magro e bem alto. E aí eu comecei, hipercalórico, não sei o que, tem que comer, cara, daí eu comecei a engordar. Exato. Aí piorou, porque eu era um magro com barriga. Terrível. Aí eu sou adepto e entusiasta da alimentação limpa. Assim, hoje eu como bastante arroz, como bastante feijão, como bastante macarrão, como bastante carne. O que estraga é a cerveja, mas tudo bem. Mas assim, eu sou muito entusiasta de fazer o negócio certo. E por que a musculação é altamente motivacional? Porque a pessoa vê o resultado. E daí, mesmo que ela não goste, ela vê, tô mais estético aqui, tá? Olha, o bíceps cresceu. No caso da mulherada, minha coxa não era assim. A bunda tá aparecendo agora, né? Subiu, o negócio subiu. Daí a mulherada, não, vou ir. Então ela motiva muito mais. Sim. A gente é muito entusiasta da corrida, né? Muito entusiasta. E aí, teve na educação física, é muito conhecido um médico chamado Roger Bannister. É um médico inglês da década de 50. Dos primórdios da ciência lá e da medicina. Fizeram um desafio no Reino Unido de que nunca ninguém ia conseguir correr 1 milha abaixo de 4 minutos. E aí ele era estudante de medicina ainda e ele falou, eu vou ir. Ele já era atleta, né? Teve a base toda de atletismo, tudo. E esse desafio foi lançado nos 20 e poucos anos dele. Na Europa, eu acho, não conheço, mas eu acho que os esportes são muito mais incentivados nas universidades, nos colégios também. Então, o cara era um médico, um estudante, um aspirante a médico atleta. E o cara foi lá e quebrou o recorde. E aí, a partir dessa quebra de recorde, ele correu em 3,59. E agora já tem centenas de corredores que conseguiram atropelar essa marca. Né? Bateram. Só que, a partir dessa marca dele, dos 4 minutos, teve uma fagulha de um pesquisador para acompanhar os caras atletas que foram correndo perto dos 4 minutos até o fim da vida. Com seus pares, irmãos, primos, enfim. E aí se nasceu esse estudo embrionário e foi conduzido até o fim da vida. O Roger morreu com 88 anos, super saudável. Coração bom, memória boa e tal. E eles chegaram à conclusão que o esporte de alta performance, claro, ele era corredor, mas ele tinha sessão de musculação, do treino de força, fez com que as pessoas vivessem mais. E as pessoas até acham assim, não, mas o esporte de alto rendimento ele não é saudável. E realmente, ele não é saudável. Só que nesse caso, refletiu lá pro fim da vida e o cara conseguiu terminar a vida com uma capacidade melhor cardiorrespiratória, um coração mais hipertrofiado, um pulmão mais eficiente. Então, esse estudo é um estudo bem interessante e mostra que a atividade física, seja ela qual for, a gente já cansou de falar aqui, né, do estímulo neural que o exercício causa, né, cognitivo, né? Tu falou da creatina para um suplemento cognitivo, mas o exercício também. Com certeza. Ele é altamente estimulante ali. E o músculo também, como órgão secretor também, que ele acaba secretando muito, até o hormônio, ele é
ele é crucial, até no processo do próprio emagrecimento em si, não só na hipertrofia, né? Aumentando o gasto energético basal, tornando o metabolismo mais acelerado. Lá para a terceira idade, eu sempre falo, a nossa poupança que a gente tem que fazer para a terceira idade é tecido muscular. Tu vai chegar numa terceira idade daí com uma qualidade de vida muito superior. Muito superior. Não, muito é fato, assim, que pessoas que têm já um histórico de fazerem musculação ou terem uma atividade, às vezes até atividade de trabalho, né, mais braçal, assim, que estimularam bastante, tem muito mais equilíbrio quando chegam lá no... A gente vê, às vezes, que a gente até fez um podcast falando a respeito disso, né, da reserva muscular, né? Todo mundo pensa na reserva financeira, né? Quando chegar a aposentadoria, eu quero estar bem com o dinheiro e tal, minha casinha. Só que daí a pessoa tá na sua casinha, cai, quebra a perna e morre, né? Então não adianta nada, né? Então, o negócio, a pessoa fica nessa cabeça assim, agora eu tenho dinheiro, pago Não meu consegue plano de levantar da cama. Aí levanta da... Não, eu já vi, a pessoa levantou da poltrona dentro de casa, quebrou o fêmur e morreu. Morreu, foi pro hospital, né? Aí o que acontece? Fratura de fêmur em idoso. Assim, ó, é um negócio assim, grave. As pessoas às vezes subestimam, é grave, a pessoa pode perder sangue, né? O fêmur é quase um tecido hematopoético ali que reserva muito sangue, né? Então a pessoa pode ter choque hemorrágico, pode ter complicações gravíssimas ali de uma bobagem, assim. Tô em casa ali, desequilibrou, pum, caiu. Morreu. Né? Então, isso aí é uma coisa que tem que ter muito cuidado. E as pessoas não têm essa noção de que tem... Acho que musculação é só para maromba. Ainda tem muito essa imagem. É só pro cara lá que quer ficar fortão, pro não sei o quê, aparecer, aquela gente na academia tirando foto e tal. Mas, na verdade, isso daí é um preditor de saúde na velhice. Com certeza. Né? É um negócio que a gente tem que ter muito cuidado. E eu vejo isso, Sandro, às vezes com paciente, eu sempre indico, olha, procura o personal trainer, vai fazer musculação. Aí gera um choque, né? Pô, mas como assim musculação? Ele veio aqui para emagrecer, tu tá me mandando para musculação, sabe? Pois não liga o negócio com o outro, né? E o mais impressionante é que ela vai emagrecer com uma estética muito superior. Né? A com pessoa certeza, que emagrece é outro processo. Tipo... Ela emagrece com o corpo definido. Eu já tive a possibilidade de acompanhar alunos que gostavam de correr. E aí eles emagreciam muito, assim, muito mesmo. Só que ficavam com um corpo mais flácido. Sim. É um magro até assim, até suspeita se ele tá saudável, de tão magro que ele fica. Exatamente. E o cara que emagrece fazendo musculação, ele fica um magro estético. Um magro mais posturado. A musculação é muito legal. Eu vejo, às vezes, paciente mulher que busca muito número em balança, né? Eu quero emagrecer 5 quilos. Mas 5 quilos de quê, né? E agora? Como é que vai ser isso? Tem que buscar os 5 quilos da gordura corporal. Aí você vai conseguir isso com uma avaliação corporal, de adipômetro, a bioimpedância, mas só balança não é um parâmetro bom para avaliar isso. Fica na cabeça das pessoas, eu tenho que emagrecer 3 quilos, eu preciso perder 2 quilos, mas... Tu pode ficar sem tomar água ali, que a galera fala, tomando uns diuréticos ali, tu perde isso daí. Exatamente. Desidrata, né? Exatamente. Tu fica naquela ali, tu já conseguiu o teu objetivo, né? Mas pra saúde mesmo, até a gente vê nas postagens das pessoas, e às vezes a pessoa tava ali com 60 e poucos quilos, aí começou a fazer atividade física, caiu um pouquinho ali, aí depois ela voltou para 60 e poucos quilos, só que o corpo tá totalmente modificado, né? A pessoa tem mais perna, tem barriga um pouquinho mais definida, então, e tem mais disposição, tem mais força, então é outro corpo com 62 quilos, né? Então tirou aquela gordura que estava ali por baixo e transformou aquela gordura em músculo, né? E aí todo o metabolismo da pessoa muda bastante também. Então o peso não é uma coisa que define nada, né? Exato. É verdade. Então agora a gente tem o nosso momento conhecimento, que a gente sempre abre esse gap no meio do episódio para falar se a pessoa está nos ouvindo, está nos assistindo, enfim, está gostando, está curtindo o conteúdo, a gente tem os nossos links aqui abaixo, que é um desafio de emagrecimento de 40 dias e também essa aula, Ciência do Emagrecimento, em que eu e o Sandro a gente fala sobre ferramentas, a gente fala, na minha parte eu falo sobre musculação, sobre treinamento aeróbico, na parte do Sandro ele fala sobre diversos exames laboratoriais para acompanhar, para monitorar a saúde. Eu falo sobre jejum intermitente também, que até agora vou deixar a audiência curiosa. Eu falei com algumas pessoas que tu viria aqui hoje e elas falaram, por favor, pergunta para eles sobre o jejum intermitente, também pergunta para eles sobre reposição hormonal. Então, eu já vou deixar as pessoas mais curiosas. Depois desse momento saúde aqui, momento conhecimento, a pergunta vai ser essa, né? Jejum intermitente, reposição hormonal, que a gente tem muita curiosidade de saber. Mas se tu tá ouvindo aí o episódio e tá no Spotify, né? A gente
espera que tu esteja caminhando, fazendo tua caminhada, fazendo tua corrida, ou até fazendo tua musculação. Nós somos entusiastas do fonezinho de ouvido, do celular no bolso, enquanto se exercita e ouvindo o Base Forte Podcast. Essa é a nossa missão aqui também, fazer que as pessoas nos ouçam fazendo atividade física. Então, sobe na esteira, vai para a rua caminhar, bota o fone, fica ouvindo o Base Forte, fica colocando o corpo em movimento. Né? Então, os links dessa aula aqui do Ciência do Emagrecimento, do Detox, vão estar aqui abaixo. E aí a gente já volta aqui para o Tael. E aí pergunta, Tael, jejum intermitente, essa ferramenta é uma ferramenta poderosa. Até eu queria já sofisticar essa pergunta. Eu comentei contigo antes que eu estou lendo o livro Anticâncer, ele fala muito sobre o jejum intermitente relacionado à autofagia, relacionado a geração de energia, né? Fazer o corpo metabolismo. Eu acho que essa é uma das maiores benefícios também do jejum, né? O metabolismo mais eficiente em produzir energia sem que tu precise ficar comendo o tempo inteiro. O que você tem para falar sobre o jejum intermitente? Rodrigo, eu sou um praticante do jejum intermitente. Eu faço jejum intermitente já há anos. É o que eu coloquei na minha prática, porque foi o método que eu encontrei principalmente de saúde. Porque as pessoas, quando falam de jejum intermitente, hoje em dia, elas pensam no emagrecimento, né? Eu vou fazer jejum para emagrecer. Mas o jejum não é dieta, né? Assim como o low carb não é dieta, né? A gente tem que ver como um estilo de vida, onde eu vou ter inúmeros benefícios para a saúde, e aí são incontáveis benefícios que a gente consegue mensurar em exame de sangue também. Eu gosto de fazer o paralelo sempre com o exame laboratorial, porque a gente consegue provar para o paciente. Ó, isso que tu está fazendo está dando certo. Por exemplo, vou trazer o exemplo da ferritina de novo, que eu acabei de falar aqui. A ferritina como marcador inflamatório, a gente consegue reduzir com jejum intermitente. Resistência insulínica, às vezes antes de lançar a mão de um medicamento, a gente consegue reduzir com jejum intermitente. Triglicerídeo, perfil lipídico, a gente consegue otimizar com jejum intermitente. Então, o efeito terapêutico do jejum intermitente é fantástico. Se vai ter benefício para a parte estética, bom, daí depende do perfil do paciente. Por exemplo, um perfil bem ectomorfo, clássico, que busca um treinamento, daqui a pouco uma hipertrofia muscular, tem que adequar bem esse jejum aí. Talvez não seja uma técnica contínua, ideal para esse perfil de paciente. Mas para a saúde, sem sombra de dúvida, os benefícios são inúmeros. E tu acha assim, né, vamos pegar no geral, assim, jejum intermitente funciona para todo mundo ou não é tão assim, não, qualquer pessoa pode fazer, vai ter benefício? Eu não gosto de lançar uma orientação e generalizar. Olha, isso é bom para todo mundo, isso não é. Assim como para alimento, né? Eu acho que a gente não tem que glorificar e nem criminalizar nenhuma técnica e nenhum alimento. Do tipo, a carne vermelha é inflamatória. Não dá para falar isso aí. Assim como a carne vermelha é 100% saudável. Também não dá para falar. Depende do paciente se ele vai tolerar ou não. E o jejum é a mesma coisa. Tem paciente que não vai se adaptar bem, tem paciente que vai catabolizar com jejum, tem paciente que vai aumentar cortisol com jejum. Então, tem que individualizar sempre, né? Eu sou o pior exemplo de jejum intermitente, assim, porque eu tenho enxaqueca. Então, assim, eu há 3, 4 horas sem comer, não chega perto de mim, eu já começo a ter dor de cabeça, já começo a ficar mal, eu preciso comer. Eu não consigo fazer períodos... Até para coletar exames, às vezes, quando tem jejum... Já é um assim, sacrifício, né? Nossa, aquilo já... 6 horas de jejum já fica... Já é um martírio. Já deixa ali o analgésico no bolso, né? Vai dar dor de cabeça, vai ficar ruim e tal. Falta um mau humor também. Então, para mim, é um negócio, assim, sacrificante fazer jejum. É um negócio complicado, assim. Não condeno, não vou dizer que não façam jejum. Eu acho que adapta para cada um. Mas eu acho que para ti, teu estilo de vida, tá funcionando, vi benefício... Okay, e é isso que eu faço, Sandro. Eu só vou propor o jejum para o paciente se aquele paciente já me lança a ideia, a informação de que ele já não tem hábito comer de manhã. Ou não precisa ser necessariamente de manhã cedo, ele pode fazer uma outra janela de jejum. Porque se ele não me lança isso aí, eu já não vou nem propor. Porque daí eu vou desestruturar a rotina dele, o organismo dele também, então ao invés de ajudar, talvez o prejudique, né? Então é só para aquele paciente que já tem um hábito aí de fazer um longo período sem... E outra também, né? Não faça jejum de internet, de blog, de não sei o quê, porque não dá. Isso aí, assim, a pessoa vai se
complicar. Vai dar ruim, vai dar ruim. Depois vai chegar lá no hotel e vai dizer, olha, eu fiz já esse porcaria aí, só me prejudiquei. Funciona, né? Quem toma remédio também tem que ter um cuidado em relação ao remédio. Pô, é verdade. Um negócio assim, paciente diabético, principalmente, desestabiliza usa fácil, insulina. né? Daqui a pouco o cara tá usando insulina, vou fazer esse jejum 16 horas aqui tranquilinho. E aí daqui a pouco tá em coma lá no hospital. Exatamente. Né? Eu tive um caso, cara, porque eu sou entusiasta máximo do jejum intermitente. Aí, aproveitando esse tempo que eu tô dormindo, que já são 6 ou 7 horas em jejum, eu boto mais 7 ali e já tô com 14 horas de jejum, né? Fica fácil. Só que eu vejo que as pessoas do estilo do Sandro, assim, eu tenho alunos também que ficam em jejum e já tem dor de cabeça. Só que pro jejum existe um tempo de adaptação também. Né? Que às vezes tu passa dessa tormenta, entre aspas, e daí a pessoa acaba virando entusiasta. Mas eu vejo assim, o jejum maravilhoso, por quê? Porque a gente vive num contexto de obesidade, diabetes, doenças metabólicas, e na minha vida me deu domínio próprio. Existe, é real. Eu comia muito, eu estava lá nos meus 100 e poucos quilos, eu bebia muito e aí eu comecei a me doutrinar e ter um negócio que todo ser humano tem, mas às vezes o ser humano nem despertou isso dentro dele, que chama domínio próprio. Tipo, cara, eu consigo vencer esse doce, eu consigo vencer essa long neck, agora não é o momento, eu tô mal, eu tô insalubre, eu tô gordo, eu tô obeso, enfim. E nesse contexto que a gente vive no mundo de obesidade, o cara que consegue ter domínio próprio sobre o alimento e consegue estender um pouquinho mais esse jejum, consegue deixar o metabolismo dele mais eficiente, isso daí vai ser um grande propulsor do emagrecimento, é a minha opinião, né? Mas, uma vez eu indiquei para eu atendo muito em condomínio, assim, a minha base é ir a domicílio atender as pessoas. E daí no condomínio tinha uma gestora lá do condomínio, estava sempre na academia, ela era até subsíndica do prédio, e eu falei para ela, não, tu tem que fazer jejum intermitente, tu vai adorar, tá. E daí um dia ela chegou e falou assim, tu quase me matou. Porque ela era uma pessoa muito depressiva, tomava muito antidepressivo, muito remédio para o humor, muito remédio para dormir. Era uma pessoa totalmente adicta para remédio. Só que eu não sabia. Eu só via a gordinha caminhando na esteira. Era exatamente isso daí. Eu falei, não, faz jejum, tu vai adorar. Ela comprou a minha ideia. Ela teve quase um negócio fulminante, não sei se era no rim ou no fígado. Como é que se chama? Negócio. Hepatite? Não, é um negócio que intoxica ali o fígado ou o rim por causa... Porque ela ficava em jejum. Insuficiência renal. Ela ficava em jejum, só que os remédios estavam ali dentro. Ela continuou tomando os remédios, só que em jejum. E aí sobrecarregou um monte. O médico falou que ela podia ter quase morrido. Nunca tinha ouvido isso falar nisso. Esse é o perigo, né? É o perigo, né? Fica o alerta falei, aí, né? Exatamente. E é aquela coisa, não é porque é bom pro fulano que eu vou fazer também, porque ninguém é igual a ninguém, né? Metabolismo, hábitos, é muito diferente. O corpo tem que ser supervisionado, né? Tem que ter uma orientação. Exato. Tem que ter alguém para dizer, não, tu vai adaptar isso, vai adaptar aquilo. Porque às vezes o pessoal, é só jejum. Não é só jejum, né? Influencia muita coisa. É isso aí, reposição hormonal. Agora assim, que são elas. Essa pergunta foi... Assunto delicado, reposição. Fala polêmico sobre isso daí. É polêmico, né? Mas assim, tem muita gente que... ajuda muita gente. Talvez tenha uma linha que seja contra, enfim. Mas o que tu fala? Tá, eu vou desenhar um quadro. Daí eu acho que vai ficar mais fácil até para te nos orientar, porque a gente é leigo, totalmente leigo sobre esse assunto. E provavelmente a audiência também. Mas a minha mãe, vou dar um exemplo da minha mãe. 60 anos, já, né, pós-menopausa, ou a mãe de qualquer um também, né, a mãe do ouvinte aí. Já, a produção hormonal já está lá embaixo, né, tá perdendo força muscular, enfim. Para esse perfil de pessoas... qual é o benefício, qual não é? Eu não sei se tu pratica isso também no teu dia a dia, não tenho essa ideia, mas enfim. O que tem para falar pra gente sobre a reposição hormonal? Pegando o teu exemplo, tá? Que eu acho que eu vou conseguir responder. Eu acho um crime quando esse perfil de mulher, menopausa, chega no médico, na ginecologista, com sintomas. Tô com calorão, tô sem desejo sexual pelo meu marido, não tenho relação faz 1 ano, tô com ressecamento vaginal, minha memória reduziu, função cognitiva, tô me sentindo gorda, autoestima baixa. E aí o profissional que te acompanha falar, é normal. Não dá para escutar isso aí de um profissional. Não é normal. O normal é ser normal, é não ter nada. Exato. E tem que levar em consideração
E a gente tem que falar sobre hormônios, tem que falar sobre reposição hormonal, porque, embora seja um tabu, um assunto polêmico, que o Conselho se posicionou, o Conselho de Medicina se posicionou ultimamente sobre a finalidade estética, que não é esse exemplo que eu dei agora, é sobre funcionalidade, porque os tempos mudaram. A expectativa de vida aumentou. Pegando o exemplo da mulher na menopausa, né? Antigamente, expectativa de vida, 60 e poucos anos no Brasil, mulher morria 10 anos depois da menopausa. Hoje em dia, 60 anos, a mulher ainda está ativa no mercado de trabalho. Não é aquele perfil vovozinha de antigamente. 60 anos, tu olha uma mulher na rua, bem cuidada, nossa, que mulherão. Exato. Né? Tá com uma massa muscular boa, tá treinando. Então, não dá para admitir que a mulher chega na metade da vida e tem toda a outra metade ainda e vai viver essa segunda metade sem hormônio, sabe? Porque o hormônio é vida, o hormônio é libido, o hormônio é massa muscular, o hormônio é vitalidade, é uma função cognitiva adequada. Na mulher, principalmente, o estrogênio, ele dando essa proteção cardiovascular, de sistema nervoso central, proteção óssea. Por isso que a mulher na menopausa, quando ela perde o estrogênio, ela tem mais risco de osteoporose, ela tem mais risco cardiovascular, ela tem mais risco de desenvolver doença demencial, porque ela perdeu a proteção do estrogênio, que é o principal hormônio dela. Então, claro, só que não dá para falar de hormônio e botar tudo no mesmo balaio, como se o hormônio fosse a mesma coisa, né? Tem os hormônios sintéticos, tem os hormônios bioidênticos, os sintéticos, aqueles primeiros que foram sintetizados, de urinas, de éguas, prenhas, deram problema no passado, comprovadamente tem algumas relações com alguns efeitos não desejados, mas isso evoluiu muito. Não se usa mais tanto esse tipo de hormônio, né? Tem uma gama de opções, e mesmo que a gente não vá utilizar o hormônio, para aquela mulher que daqui a pouco teve um câncer de mama, histórico familiar de primeiro grau, ou teve câncer de mama em si, que é contraindicado usar hormônio, tem tanta coisa boa que a gente pode utilizar, sabe? Suplementação está aí para isso, óleo de prímula, tintura de amora, tem tantos outros nutracêuticos e fitoterápicos bons, mas só falar que está tudo bem e volta para casa, não dá. Não dá. Eu queria entender mais essa questão, até uma ignorância minha em relação, né? Não sei se é a tua prática diária, mas questão de reposição hormonal, que se fala muito tu levantar essa questão dos bioidênticos, né? Que a gente tem o hormônio natural, enfim, sintetizado, e tem os bioidênticos. O que seriam os bioidênticos, assim? Como é que eles funcionariam? O bioidêntico o pessoal fala que é natural, né? Não é porque ele é feito, né? Natural é aquilo que o corpo produz, mas a estrutura molecular dele é igual. Por exemplo, eu usar um estradiol base transdérmico, ele é a versão purinha, né? Agora, se eu falar em um dilmirena, que é um progestágeno, não é progesterona, é um progestágeno, é um sintético, assim como da maioria das pílulas anticoncepcionais. Não são o estradiol, não são uma progesterona que estão ali, são sintéticos. E aí, o sintético faz mal? Tem relação aí com tromboembolismo, não é comum, mas eu não gostaria de usar e correr esse risco, sabe? Entendi. Então, vai diminuir libido, não é incomum mulher que usa anticoncepcional pílula ter libido baixa, de ter dificuldade de aumentar a massa muscular. Por quê? Porque o ambiente está muito catabólico ali. Tu diminuiu testosterona, tu diminuiu os hormônios femininos, porque essa é a função do anticoncepcional, não ovular, mas tem uma série de efeitos aí. Mas é fato que os hormônios eles aumentam a performance, devolvem a vida para a pessoa, né? A gente fala muito no Base Forte que quando tu faz uma sessão de musculação, tem uma produção endógena ali, tem um aumento das glândulas. Quando tu tá correndo, tu tá fazendo musculação, o homem tá visando pro testículo lá para começar a produzir um pouquinho mais, porque tem coisas naturais. Mas quando chega nessa fase, eu sou ignorante a respeito da reposição hormonal, mas quando chega nessa fase da vida, se tu for botar na balança e pesar, continuar tendo essa qualidade de vida, continuar tendo a capacidade de se locomover com mais saúde, de fazer independência, aí não tem por que não pensar sobre isso, né?
Exato. E tu deve ver no teu dia a dia, então, as pessoas melhorando muito, tendo muito mais performance. Eu tenho alunas que fazem reposição hormonal e comparados com as que não fazem, não tem comparação. É muita diferença. Não tem comparação. É muita no diferença. treino, na estética, na disposição, no ânimo, naquela energia vital, sabe? É Aquela energia vitalidade, vital? sabe? É vitalidade. Então, Porque, às vezes, quando a gente fala em hormônio, as pessoas pensam em libido, né? Questão sexual. Mas é muito além, sabe? eu sou totalmente ignorante, mas eu vejo na minha prática uma diferença absurda. Uhum. E daí as minhas alunas, por exemplo, ou alunos que fazem a reposição hormonal pós-55, pós-50, eles falam assim, mas eu já li que pode ser que cause câncer. É isso que falam, mas ninguém aprofunda, ninguém... Só que ela falou, eu prefiro ter o câncer lá na frente, mas viver melhor como eu estou vivendo agora. Não quero mais parar. Uhum. É isso que as minhas alunas e meus alunos que fazem me falam, né? Não sei como é que é no teu dia a dia, o teu feedback, ou isso daí do câncer, também é uma ignorância, não sei se tu poderia esclarecer pra gente, ou se isso é realmente uma ignorância total. Hoje em já, dia... já é passado essa ideia? Não é passar, e não é, porque ainda a questão hormonal, ainda pelo tabu que se criou e pelas restrições até que os órgãos de fiscalização exercem, e pelo preconceito que existe, eu acho que ainda a gente precisa amadurecer esse assunto do ponto de vista científico. Faltam ainda mais estudos para, de fato, comprovar e desmistificar muita coisa. Eu fui fazer um fellow nos Estados Unidos uma época, há uns 3 anos atrás, e onde lá a urologia já utiliza a testosterona como fator de prevenção para câncer de próstata, totalmente ao contrário do que a gente vê aqui. Exato. Que a testosterona causa, é um fator de risco aí. Então, e aí, sabe? A ciência está evoluindo, então, nesse sentido. É que eu sempre falo, a medicina, ela não existe uma verdade absoluta. A gente trabalha com verdades transitórias, né? Então, talvez o que a gente esteja falando aqui hoje, talvez daqui a 10 anos, e daqui a 10 anos Com não certeza. vai ser uma... Né? A maioria dos estudos, eles geram também perguntas, né? Às vezes as pessoas querem responder uma questão, elas acabam abordando outras coisas, Exato. né? E aí surgem outras dúvidas, se realmente é aquilo verdadeiro, se não é. E essa questão hormonal, realmente, eu acho que a gente vai ver algumas coisas, porque também tem hoje muito essa questão do pessoal trans e tal, que faz Sim. questão dos hormônios também, que mexe muito mais, eu acho, com essa questão hormonal aí, né? Então a gente tinha décadas de reposição nas mulheres menopausadas, agora a gente está vendo outro tipo, né? Então homens que estão usando reposição com estrogênio, mulheres estão usando reposição com testosterona para mudarem e tudo mais. Então acho que daqui a um tempo essa questão hormonal ela vai se modificar em termos do que a gente conhece, dos benefícios terapêuticos, dos riscos também, né? Com certeza. Tá muito amplo, assim, ainda. Tá muito aberto em relação ao que a gente pode fazer e os benefícios, né? O pessoal vai usando. Uma coisa que agora, né, que tu falaste bem ali, que foi proibido a prescrição para fins estéticos, né? A gente não vai conseguir nenhum estudo para avaliar isso agora, né? Porque já foi proibido, Exato. Então não vai ter dizer, o cara que faz academia, que faz suplementação de testosterona, qual é o nível ideal, qual é o nível de risco, deve usar, não deve usar. Essa pergunta vai continuar aberta, né? A gente não vai saber, né? A gente vai ter relatos, porque o pessoal vai usar ainda, né? De forma clandestina, de forma ilegal, vai continuar usando, né? Porque a proibição em si, dizer, o médico não pode prescrever, não vai deixar as pessoas de usarem, né? Porque elas vão dar um jeito de usar. Eu sempre falo, quem quer usar, vai usar. E aí a gente vai ver as consequências disso. Depois de um tempo vai juntar o grupinho ali que usou e vamos ver o que deu. Aí, isso vai refletir em consultório depois. Vai chegar aquele Exato. paciente com complicação que a gente não sabe nem manejar, porque a gente não sabe o que o paciente usou, a procedência, Exato, sabe? né? Então é um problema de saúde pública. Por isso que eu falei que essa diretriz do conselho, que não é nova, na verdade nunca foi permitido, né? Sim. Usar para finalidade estética, mas eles reiteraram isso aí. Tem uma consequência que a maioria das pessoas que defendem isso não viram, que é o reflexo de saúde pública que isso vai dar. Vai aparecer lá na frente. Sim. Porque quem fazia um acompanhamento ainda vai deixar de fazer, vai usar por conta própria e o efeito adverso vai aparecer. Exato. Questão de tempo. Exatamente. Tudo nas ciências da saúde é controle, né? Controle, Exato. monitoramento, né? Tentativa, erro, Exato, acerto, mas exato. o controle faz parte de tudo, né? Exatamente. Bom, meu amigo Sandro, Estamos encaminhando já para o final. Encaminhamos para o fim, né? Era para ser um episódio dentro de 1 hora, a gente já
extrapolou essa aqui nossa é hora, sempre porque 40 minutos. 40 minutos. Mais que isso a gente não grava. O assunto foi se delongando, o tema foi sensacional. O Dr. Tael trouxe muito conteúdo de qualidade aqui no episódio hoje. E aí a gente gostaria de te agradecer, Tael, pela tua participação aqui e também abrir esse espaço para te falar assim, a pessoa está nos ouvindo. Hoje mesmo comentou lá no Spotify um ouvinte da Nova Zelândia. Provavelmente ele vai estar ouvindo esse episódio, né? Amanhã, né? Pô, se a pessoa gostou, pô, gostei do Dr. Tael, não sei se tu comentou que tu faz atendimento online, tu comentou no episódio? Isso, comentou? Faz atendimento essa online. foi uma das coisas boas da pandemia, né? Trouxe atendimento online até da medicina que facilitou bastante as coisas. Como que a pessoa pode te achar? Assim, ouviu o podcast, como que ela te acha? Instagram, telefone, consultório? A gente pode deixar tudo aqui abaixo na nossa descrição. Meu principal canal é Instagram, @Dr. Tael, você me achar facilmente, até porque não tem muitos Taéis por aí. TH. Com TH. E a partir daí vocês podem achar minha página, a página da clínica, a gente tem Facebook, algumas matérias aí bacanas, tem alguns livros também na Amazon, Hotmart, aí vão achar com certeza. Quem que deve te procurar, Tael? Quem é o perfil das pessoas que tem que, esse aí tem que ir lá consultar comigo? Cara, se tu quer mudar de vida e quer manter o resultado a médio e longo prazo, tu precisa promover essa mudança, vem que eu te ajudo. Eu costumo dizer que eu carrego o paciente entrou no meu consultório, eu agarro na mão dele e vou até o final, até ele conseguir o resultado. Ótimo. Independente do que aconteça. Ótimo. Maravilha. Mas é sucesso, né? Você vai começar a monitorar, vai começar a inspirar a pessoa a ter uma vida melhor, mudar o estilo de vida, não tem erro. É verdade. Tem como errar. E era isso. Obrigado pela participação, pelo Tael, convite. muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Quando quiser participar, trazer mais alguma coisa, acrescentar mais algum conteúdo aí pra gente. A gente está sempre de portas abertas aqui, sempre que tu precisar. Obrigado, Sandro. Maravilha, muito obrigado. E indicar profissionais também. Profissionais, tipo, cara, tem esse médico que é legal ouvir, tem esse nutricionista, tem esse personal trainer, é legal ouvir essa galera. A gente tá totalmente aberto. Bacana. E para quem que ficou até agora, ouviu todo esse bate-papo aqui, a gente só tem duas coisas para pedir, né? Se não segue nossas páginas aí, por favor, siga lá, Base Forte Podcast no YouTube, Spotify e no Instagram. E aí, compartilha esse vídeo para quem tu achar que vai acrescentar, que vai trazer algum benefício também. E deixa teu like aí para fortalecer e para a gente poder liberar esse conteúdo para mais gente, que mais gente tenha acesso e possa se beneficiar desse conhecimento aí, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou até agora.